Salve, salve galerinha do 8º ano C, hoje mais uma aula de ensino religioso e hoje teremos como tema o Evangelho de hoje, 17/9, a tua fé te salvou. Esse será o nosso tema, é um tema do Evangelho de Lucas e que tem uma importância muito grande para os nossos dias, os dias que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, é muito importante a questão da fé. Então acompanhe aqui no nosso canal a nossa aula que vai discutir sobre a questão da fé, participação aí da leitura do Evangelho do dia, da nossa colega lá do 7º ano C que participou. Então eu vou utilizar a sua leitura, que é a leitura do Evangelho, a aluna ela leu o Evangelho para a gente hoje, aproveitando a sua participação. Ela vai ter aqui uma participação especial na nossa aula aqui do 8º ano C. Então, fiquemos aí com a nossa aula, a leitura do Evangelho e a discussão sobre fé, muito importante. Acompanhe a nossa aula agora. E hoje, em ensino religioso, nós vamos ter um tema que é um tema muito bacana para se discutir, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, esse momento que pegou muita gente de surpresa, de certa forma, da forma que aconteceu, e que a gente precisa muito da fé. Então o nosso tema de hoje é um tema que vai discutir uma passagem do Evangelho do dia, hoje, 17/9, que é o Evangelho de Lucas, que vai falar sobre fé. Então esse vai ser o nosso tema, a tua fé te salvou. E hoje nós teremos a participação da nossa querida aluna, ela que vai ler o Evangelho de hoje. Nós vamos acompanhar e depois iremos aqui discutir, vamos debater sobre essa questão da fé, como a Bíblia mostra a questão da fé, as várias passagens que Jesus tem falando sobre fé, tá bom? Então vamos acompanhar aqui a leitura do Evangelho de hoje, aqui da nossa querida Luna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Luna, com você, pode ler aí para nós. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume. Ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés e enxugava-os com o cabelo. Cobria-os de beijo e ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, outro 50. Como não tivesse com o que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa, pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher:
tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, Luna, muito obrigado pela sua participação. E o evangelho de hoje, ele vai ter essa passagem que é muito interessante para a gente pensar o que nós vivemos. Você pode ver que Jesus sempre falou por parábolas, né, para se fazer entender. Muitas pessoas não entenderam como que Jesus pode ter o dom do perdão naquele momento. Foi uma das coisas, inclusive, que fizeram com que Jesus acabasse sendo perseguido na época dele, porque ele curava, ele perdoava. E muitos judeus da época, porque Jesus também era judeu, dizia que aquilo ali era uma blasfêmia, que na verdade quem podia curar era Deus, quem podia perdoar era Deus. E Jesus estava exatamente dizendo isso: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Deus que está na terra, eu sou aquele enviado por Deus que está, inclusive, no Velho Testamento. Então, se eu sou a própria essência de Deus, se eu sou o próprio Deus encarnado aqui na terra, então eu posso curar, eu posso também dar o perdão. E mais do que isso, Jesus dizia que não era só ele que podia perdoar. E por que ele falava isso? Por que ele dizia para os seus discípulos e qualquer outra pessoa que eles podiam curar também, que eles podiam andar sobre as águas se eles quisessem, como Jesus andou, que eles podiam perdoar? Por que Jesus falava isso para os seus discípulos e para todos aqueles que o seguiam? Ele dizia isso porque ele estava ligando a questão da fé. Se você tiver verdadeiramente fé que você possa perdoar alguém verdadeiramente pelo amor, né? Você pode curar alguém, você tem esse dom. Você pode expulsar demônios. Várias passagens da Bíblia, Jesus ele vai falar sobre isso. Mas o tempo todo ele relaciona a fé. Se você não for um crente naquilo que da palavra, se você não for um crente no que Jesus está falando naquele momento, você não vai conseguir alcançar verdadeiramente os desígnios, né, que você pretende. A gente pode pegar, por exemplo, a passagem exatamente que quando Jesus manda Pedro, né, com seus outros discípulos e navegar enquanto ele descansava encostado numa pedra na praia. E aí eles fizeram, Jesus havia pedido para que eles fizessem aquilo, então eles fizeram, entraram numa embarcação. Os discípulos, Pedro, que sempre foi um pescador, sabia navegar, ele foi para o mar e de repente veio uma tempestade e tudo escureceu, ondas para lá, o barco querendo afundar, todo mundo ficou desesperado, começou a dizer: poxa, Jesus mandou vir para cá, essa chuva está aqui, e começaram a gritar por Jesus, né? Mestre, mestre, Rabi, né? Nos salve, nos salve. E Jesus acordou na praia, viu que estava aquela tempestade, levantou as mãos, né, para o céu, ordenando que houvesse a calmaria, e houve a calmaria. E quando aquelas nuvens vão se dissipando, aquelas nuvens escuras, vem uma sombra em direção à embarcação, e aquela sombra é quem? Jesus. Só que Jesus estava andando sobre as águas. Tu consegue imaginar isso? Você nunca viu algo parecido e de repente você vê um homem andando sobre as águas e não afunda. Pedro viu aquilo abismado. É o Senhor Jesus, veio nos salvar? Foi, vim salvar vocês. O senhor está em pé na água? Estou, Pedro. Estou na água. Muito legal. Eu quero andar sobre as águas. O que Jesus falou para Pedro? Vem. Não queres andar sobre as águas? Vem. Jesus estica a mão para Pedro, tira Pedro da embarcação. Pedro vai se sustentando sobre a água.
meio que sem não acreditar, e aí vem a questão da fé. Ele fica em pé na água, quando ele dá o primeiro passo, ele não acredita que ele está andando sobre as águas, e ele estava. E aí quando ele dá aquele passo, ele começa a afundar, e aí ele começa a gritar por Jesus. Jesus pega na mão dele e coloca ele de novo no barco. E o que Jesus fala para Pedro? O que Jesus vai dizer para Pedro é: Pedro, és um homem de pouca fé. É isso que Jesus vai dizer para Pedro. Pedro, o mais querido de Jesus. Viu como a questão da fé ela é interessante? Não? Tem outras passagens da Bíblia, além do Evangelho de hoje, que Jesus também vai utilizar a frase: a tua fé te curou. Não é só essa. Nesse caso aí, ele está falando que a fé da mulher que recebe Jesus de uma forma que Simão, que tem uma casa, é mais abastado, é mais rico, recebe Jesus com toda aquela comilança, né? Enfeita a casa para receber Jesus. E a mulher, de forma humilde, chega até Jesus. Simão, aparentemente, o que deixa transparecer aí a leitura de hoje é que ele, inclusive, tem condição financeira de receber o Mestre, condição financeira de receber Jesus. E ele enfeita a casa, ele manda preparar os melhores pratos, ele perfuma a casa para receber Jesus. Afinal de contas, as pessoas já estavam seguindo Jesus por onde ele ia. Então, receber Jesus dentro de sua casa parecia ser uma coisa, era uma coisa para quem estava acreditando em Jesus muito importante. Nessa passagem vem uma mulher que era considerada pecadora, não se fala qual é o pecado, então as próprias pessoas ali se afastavam dela, não queriam ela junta, e ela entra na casa de Simão e humildemente ela começa a limpar Jesus. E interessante que Simão ele indaga: se esse homem realmente é um profeta, se esse homem é realmente filho de Deus, o Messias prometido, porque esse era o questionamento na época, né? O Antigo Testamento, que é com base na Torá, que é a Bíblia judaica, Jesus é judeu, a religião ali é a religião judaica, diz que Deus vai mandar o cordeiro dele, vai mandar um Messias para salvar todos. Para nós cristãos, ou quem é cristão, passou a acreditar que Jesus era o Messias prometido por Deus e que ele veio para salvar todos. E salvou, morreu para salvar. Ele era o Cordeiro de Deus. Então, Simão ali se questionava se ele é de fato filho de Deus, se ele é de fato um profeta. Como é que ele não sabe? Como é que ele permite que uma pessoa impura, uma pessoa pecadora, o tocasse? Ele pensou, ele não falou isso, ele está ali olhando com aquela cara e tal, mas ele está ali questionando, olhando a situação. Jesus leu a mente dele e ele perguntou: eu quero te fazer um questionamento. Se uma pessoa que esteja devendo 500 moedas de prata e uma outra pessoa devendo 50 moedas de prata, sabendo lá o credor, ou seja, aquela pessoa que vai receber, existem duas pessoas devedoras e tem um credor que vai receber. O credor, percebendo que ambas não têm condição de pagar a sua dívida, ele perdoa as duas pessoas. E ele pergunta para Simão: quem é que tem que amar mais essa pessoa que perguntou?
Aliás, essa pessoa que perdoou. De pronto, Simão vai dizer, ora, a pessoa que devia mais. A pessoa que devia mais. E o que Jesus vai dizer para Simão? Corretíssimo, você está certo. Aí o que isso tem a ver com o evangelho, professor? Que uma mulher, ela entra, ela se prostra diante de Jesus, ela cai aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com lágrimas, né? Como fala o evangelho, enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos, unge os pés, perfuma os pés, purifica os pés de Jesus e beija os pés de Jesus. O que ele quer dizer com isso nessa parábola? Que ela era a maior devedora. E exatamente por ela ser a maior devedora, ou seja, ter os seus pecados, e ela sabia dos seus pecados, ela veio pedir perdão. É ela que se prostrou. E que Simão, ele tinha os pecados dele, podia até ser menor, como havia um que tinha apenas 50, estava devendo 50 moedas de prata, mas ele não ia conseguir pagar também. Ele precisou pedir perdão também, e o seu credor perdoou. Jesus está fazendo essa comparação, dizendo, olha, Simão, você é o cara que tem pecado, talvez menos pecado do que essa mulher. É por isso que ela está nos meus pés, porque eu estou perdoando, eu irei perdoar os pecados. Ela devia mais, e é por isso que ela me ama mais. Ela sabe disso. Talvez Simão estivesse vendo aquilo ali como uma humilhação. A mulher que vem, uma mulher que possivelmente seja da vida, talvez é essa que é a insinuação, que ela é pecadora por causa desse ser, né? Pode ter cometido adultério, podia ser uma mulher da vida, né? Vender o corpo por dinheiro, mas ela foi pedir perdão, né? E ela foi humildemente pedir perdão. O que Simão via como humilhação, Jesus via como humildade. Era isso que Jesus via. Jesus poderia ter tirado a mulher ali do chão. Não precisa limpar o meu pé, não precisa perfumar o meu pé, eu já te perdoo. Jesus podia fazer isso? Podia. Jesus deixou a mulher fazer tudo o que ela quis fazer porque Jesus, ele queria ser limpo daquele jeito? É por causa disso? Não. É uma outra metáfora. Quem está sendo limpo não são os pés de Jesus. O que está sendo limpo é o pecado da mulher. É isso que o Evangelho quer dizer. O que está sendo purificado é a mulher, está nascendo de novo. Por isso que Jesus permite que ela faça todo o ritual que ela foi lá. Se prostrar, chorar, pedir perdão verdadeiramente, limpar os pés, beijar os pés. Aquilo não era uma humilhação, aquilo era um ato de humildade. Eu pequei, eu sei que eu pequei, errei, mas estou aqui pedindo humildemente perdão para ti. Jesus deixou ela fazer tudo, porque tudo aquilo ali era um ato de purificação para ela, um ato de limpeza para ela. É por isso que Jesus deixou, é por isso que Jesus disse, olha, eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água. Eu entrei na sua casa e você não me ofereceu, não me ungiu de óleo. Você abriu a sua casa para mim, mas ela me acolheu muito mais do que você, dono da casa, que abriu. Mas eu te perdoo. Olha só como é a metáfora que ele está fazendo. Eu te perdoo, eu estou aqui, mas eu te perdoo. Mas o teu amor por mim parece ser menor, como um homem que devia apenas 50 moedas de prata.
mas eu perdoo muito mais ela e me deve as 500 moedas de prata, né, porque o amor dela foi maior. E as pessoas assustadas ali disseram: quem é este homem, né, que tem o dom de perdoar os outros, de perdoar os pecados? Porque Jesus disse para ela: seus pecados estão perdoados. Jesus falou isso para ela, né? E ele termina a frase dizendo: vá, seus pecados estão perdoados. E ele diz o seguinte para ela: a tua fé te salvou. Por isso que ele permitiu. Aí a gente entra no tema principal, que é a questão da fé, né? A fé, ele tem um papel muito importante na nossa vida. É como se você tivesse, por exemplo, tendo que fazer as suas orações diárias, né? Seja lá que religião você tenha. E isso que Jesus falou, que a mulher chorava, né, quando estava pedindo perdão, a gente também passa no nosso dia a dia. Tem momentos que a gente reza ou ora para Deus, seja que igreja for, ou quando você vai na igreja, ou em casa mesmo, você não sente absolutamente nada, porque parece uma coisa automática. É como se teu amor fosse pequeno, né? Você estivesse devendo apenas as 50 moedas e ali você está pedindo perdão. Mas tem momentos que te toca, né? Parece uma coisa que muda, teu corpo muda. Tu sente uma coisa diferente no teu corpo e tu está fazendo ali a tua oração, tu está fazendo ali a tua reza e aí tu começa a chorar. É uma coisa que tu não consegue controlar, tu começa a chorar. É como se tu estivesse lavando os pés, né, de Jesus. É como se você tivesse pedido perdão verdadeiramente. E o que te impulsiona a pensar tudo isso? A tua fé. Você está rezando com fé. Você está orando com fé. Muda teu corpo, muda a fisionomia, tu chora, né? Tu ali, tu te desconecta de tudo e tu fica ali realmente naquela conversa com Deus naquele momento. Seja de agradecimento, seja pedindo uma graça, seja o que for o motivo da oração, você se dedica, você realmente coloca ali o teu coração, coloca a tua fé. Uma outra passagem que Jesus fala que a tua fé te curou, né, é da mulher que estava doente, então também está ligada a isso. E o próprio Jesus sentiu quando a mulher tocou em seu manto no meio de uma multidão. O próprio Jesus vira para os seus discípulos que estavam já tentando protegê-lo, porque ele já estava disseminado que havia um Salvador do mundo. As multidões já se aglomeravam para ver Jesus, para que Jesus as tocassem, né? E muitas vezes pessoas tocavam Jesus, não acontecia nada, mas uma mulher em especial tocou Jesus naquele momento, ele sentiu, né? E ele fala o seguinte: quem me tocou? Os seus discípulos assim ao redor disseram: mas Rabi, tem uma multidão, muitas pessoas estão lhe tocando. Jesus vai dizendo: não, quem me tocou? Quando ele vira para trás, tem uma mulher de joelhos chorando também, olha só, né, de novo, suplicando que Jesus a tocasse para que ela se curasse. Ela estava com várias feridas no corpo, né, que era muito comum na época de Jesus. E Jesus tocou nela, mas para levantá-la, sorriu para ela e disse: em verdade, eu vos digo, a tua fé te curou. Então, meus queridos, a fé ela é aquela que salva, a fé é aquela que cura, a fé é aquilo que faz com que a gente perdoe realmente de coração. Porque uma outra passagem interessante do Evangelho de hoje é que Jesus também perdoou perdoou também Simão. Essa que é a grande mensagem do Evangelho de hoje. Ele não perdoou só a mulher que foi humilde, mas ele perdoou também Simão, que não entendeu o que foi aquilo que a mulher fez para ele. Você me recebeu de uma forma maravilhosa, com comida, com luxo, mas ela me recebeu de forma humilde. Ela também precisa ser perdoada, e você será perdoado por não ter entendido isso.
E Jesus, ele mostrou que pela fé era possível perdoar, que pela fé é possível se curar e que pela fé é possível se salvar. Meus queridos, a nossa aula de hoje fica por aqui. A gente se vê numa próxima aula e na próxima aula a gente já vai falar de atividade, tá bom? A gente vai encerrando então por aqui. Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e pensem sempre na fé. Grande abraço. Fui.